A paz, queridos, alegria em poder chegar até você através desse vídeo. Aqui temos uma palavra preparada para abençoar a sua vida, direto do trono de Deus, abençoar você e aqueles que você ama. Então, receba a palavra, aproveite também e já compartilhe ela, porque ela está aí para abençoar você. Ela é feita por você e para você. Deus te abençoe. Vamos à palavra de Deus, posso ouvir um amém? Amém. Fala comigo, degraus. Quem já subiu, teve um professor na escola e que ele te levou, te falar da minha experiência, ele te levou para o ginásio da cidade e você pensou, vou jogar um salão, vou jogar um vôlei, vou jogar alguma coisa aqui. E ele fala, sobe, desce, e você ficou com raiva dele. Eu levantei a minha mão, só eu? Ah, tem mais. Meu irmão, você não tem jeito. Subir degraus exige o quê? Esforço. E a vida também não é diferente. Na vida nós temos degraus. E o degrau serve para quê? Serve para você subir. E serve para quê? Eu não vou poder porque a câmera está me pegando aqui. Ó. Mas eu posso descer através desses degraus. E eu posso subir através desses degraus. O que eu preciso entender é que seja subindo ou descendo, eu preciso estar firmado na presença de Deus. Dá para ouvir um amém ou não? Amém. E eu quero te contar um pedaço, não é a história, mas é um pedaço muito precioso da história da vida de um homem. Ontem eu estava aqui e está aí a mídia, recebeu a palavra que eu estaria pregando, uma palavra também poderosa, que eu iria pregar nesse domingo. Sexta-feira estava ali, nós já colocamos, já testamos, se preocupamos em fazer assim, slides para ficar gostoso para quem está assistindo de lá. Às vezes alguém que está assistindo não tem Bíblia, mas vai ter o texto da Bíblia ali para ler, vai poder acompanhar, entendeu? Então a gente se antecipa. Mas aí ontem à noite aqui eu estava no Arena e Deus falou comigo, Deus falou bem assim comigo. O discípulo, o servidor, na verdade, que se tornou príncipe, o príncipe que se tornou espia, o espia que se tornou general, o general que se tornou sacerdote, o sacerdote que pisou na terra da promessa. E eu fiquei louco com aquilo, falei, meu Deus, o que o Senhor está falando? Deus me quebrantou, eu fui chorar lá para dentro, fui entender aquilo, e fui para casa depois, e Deus estava falando, quando Ele falou, eu já entendi quem era. Só tem um homem que passou por esses papéis na Bíblia, chama-se Josué. E eu quero falar um pouquinho sobre isso para você. Olha o que diz Josué capítulo 1, verso 1 a 5. E eu estou te contando isso por quê? Por que Deus mandou trocar a palavra? Não sei, teu coração vai responder agora. O coração daqueles que ouviram de manhã vai responder por quê. Deus quer falar alguma coisa, ou muitas coisas com vocês que estão aqui, com aqueles que estão nos assistindo lá. Receba aí em nome de Jesus. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Como se pode dar um glória a Deus? O momento aqui, querido, você precisa entender, o momento aqui era muito grave. Quem havia morrido aqui, ele disse, meu servo é morto, quem havia deixado de liderar foi o que talvez seja a representação de Jesus do Velho Testamento, foi o Moisés, o libertador da nação da escravidão do Egito. Talvez ninguém foi tão marcante para aquele povo até aquele momento como foi Moisés, e Moisés de repente morre. Como é que você acha que estava o ânimo daquele povo?
Ó, lá para baixo. Outro, como é que você acha que estava o ânimo de Josué? Lá para baixo. Como é que está o teu ânimo às vezes? E Deus chega para ele e fala assim para ele: olha, Josué, Moisés, meu servo, é morto. Levanta agora. Dá claramente a impressão, quando ele fala dispõe-te, ele está dizendo, se levante agora. Dá a impressão de que ele estava o quê? Prostrado, caído. Levanta. Agora. Não é daqui a pouco, não é amanhã, não é agora. E passa esse Jordão, mas não é só você não. Vai levar todo esse povo que está desanimado junto com você, mas eu preciso que você se levante primeiro. E sabe para onde você vai? Para a terra que eu dou aos filhos. Você vai entender daqui a pouco a origem dele. Deus falou, fica tranquilo, ninguém vai poder te resistir. Todos os dias da tua vida. Sabe por quê? Porque assim como eu fui com Moisés, assim eu vou ser contigo. Eu não vou te deixar e eu não vou te desamparar. Só que a conversa não parou aqui. Deus teve que ser mais enfático ainda com ele. Mas daqui a pouco. Primeiro eu quero te falar sobre esse homem. Esse homem que chega nesse momento aqui, chamado Josué. Vamos passear um pouco pela história dele, mas eu gostaria que você ouvisse essa história pensando em você, porque é você que está recebendo essa palavra. Dá para ouvir um amém ou não? Amém. Fala comigo, o discípulo que se tornou príncipe. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Levantou-se, isso é em Êxodo 24, 3. Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu Moisés ao monte de Deus. Quem era Josué nesse tempo? Ele era o servidor, o discípulo de Moisés. Moisés estava subindo ao monte, e ali, enquanto ele subia ao monte para pegar as tábuas da lei, quem é que estava ao pé do monte? Quem é que servia diretamente Moisés? Josué. Quando a Bíblia fala que Moisés armava a sua tenda longe da congregação para ouvir Deus, quem é que estava do seu lado ali? Josué. Então, o discípulo. O discípulo que se torna príncipe. Porque olha o que acontece lá em Números 13, quando Deus, ele manda separar os espias, ele manda separar apenas os príncipes. Olha só, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo de seus pais enviarei um homem, sendo cada qual príncipe entre eles, ou o líder daquela tribo. Então, aquele menino jovem que era discípulo, que era servidor de Moisés, então se transforma no príncipe da tribo, chamada tribo de Efraim. Daqui a pouco você vai ver isso. Tá, então repete comigo, o discípulo que se tornou príncipe. Agora, o príncipe que se tornou espia. Nós temos uma palavra mais bonita, mais original para o espia, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Números ainda, o mesmo 13, disse o Senhor a Moisés, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel, da tribo de Efraim, Oséias. Só que se você ler o texto, você vai ver que o próprio Moisés troca o nome de Oséias para Josué. Você vê isso no verso 8. Ele falou, não, você agora não vai ser mais meu servidor, meu discípulo. Você subiu de cargo, você é príncipe. E quando ele se tornou príncipe, então Moisés troca o nome dele, você não é mais Oséias, o teu nome é Josué, que faz referência ao nome de Jesus, Jeshua. Tá. Aí nós temos o príncipe que se torna espia. O espia era o quê? Aquele que foi enviado para espiar a terra de Canaã. Aquele que é enviado. Como é que nós chamamos hoje? O missionário. Aquele que foi para uma missão, que foi com riscos, que foi com as dificuldades da missão, que coloca a sua vida em risco. Por quê? Porque ele era então príncipe do seu povo, da tribo de Efraim. E Deus nomeia, manda Moisés fazer daquele jeito, e Moisés vai dando os nomes. Da tribo de Efraim, Oséias. Só que Oséias você não vai mais chamar Oséias, você vai chamar agora Josué. Como me entende até que diz amém. Amém. Então nós já tivemos
duas mutações na vida dele: o discípulo que se torna príncipe, o príncipe que se torna espia, e agora nós vamos para o espia que se torna general. Tem um texto que fala, está em Êxodo, quando Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos de Moisés. Estava lá Moisés, a Bíblia fala que quando ele levantava as mãos, Israel prevalecia. Mas as mãos, se você experimenta ficar muito tempo assim, cansa, dói e você abaixa. Quando abaixava, Israel perdia. Arão e Hur, com certeza, estavam ali como auxiliares de Moisés, substituindo quem? Talvez o próprio Josué, talvez uma guarda pessoal dele, não sabemos, mas estavam ali com ele, no cume do monte, e viram aquilo, então, e pegaram, e colocaram pedras para ele sentar, e eles ergueram seus braços, e assim Israel prevalecia. Só que lá embaixo, tinha alguém que estava lá com a espada na mão, quando Israel prevalecia, ou quando Israel estava perdendo, e esse homem tinha um nome, esse general tinha um nome, era Josué. O comandante da batalha, o homem que não estava ali na intercessão, ele estava no campo, ele estava sangrando os inimigos, ele estava um general de guerra, um homem de guerra, um príncipe de guerra. Só que Deus pega esse general, e o general se tornou então sacerdote. Nós encontramos em Deuteronômio capítulo 34, verso 9, um texto que fala: Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Antes de Moisés morrer, ele impõe as mãos sobre Josué, transmite a autoridade a ele, e diz a ele: agora ele, esse homem, é o homem que vai continuar conduzindo vocês. Só que naquele momento, aqui eu quero que você preste atenção em mim, naquele momento, aquele homem era quem? Ele não era mais o servidor, ele não era mais príncipe de Efraim, ele não era mais o espia, o missionário, ele não era mais o general de toda Israel, ele passaria a ser o sacerdote daquela nação. Só que nós temos que nos lembrar que ele subiu todos os degraus que Deus tinha colocado para ele. E nesse momento em especial, nós vemos uma mutação, e aqui eu quero ler com você o final: o sacerdote que pisou na terra prometida. Olha o que diz o texto. Josué, já o livro de Josué, no capítulo 5. Se você pega o capítulo 5, deixa eu contar para você. Deus chama Josué e fala: Josué, fazes faca de pederneira e circuncida a segunda vez o povo de Israel. Fazer faca de pedra. Por que circuncidar de novo? Porque era a marca. Se você era de fora e quisesse vir para Israel, você tinha que se marcar. Hoje você está no mundo, você vem para a igreja, você fala: eu quero pertencer ao corpo de Cristo, nós te batizamos. Porque a circuncisão ela é no coração. Dá para ouvir um amém ou não? Amém. E aí, eles se circuncidam, se preparam, e já ali nas campinas de Jericó, olha o que a Bíblia diz: comeram do fruto da terra. No dia seguinte à Páscoa, pães asmos, eles celebram primeiro a Páscoa nas campinas de Jericó, e depois eles comem do fruto da terra no dia seguinte à Páscoa. Pães asmos e cereais tostados comeram nesse mesmo dia, mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Quem é que estava com eles? Josué, o homem que teve que transicionar. Vou repetir para você gravar: o discípulo que se tornou príncipe, o príncipe que se tornou espia, o espia que se tornou general, o general que se tornou sacerdote, e o sacerdote que pisou, entrou e possuiu a terra prometida. Josué, preste atenção, se permitiu ser transformado por Deus. Aqui eu quero contar uma história para você que você já conhece. Quem conhece como é que foi derrubada as muralhas de Jericó?
Foi a primeira batalha, essa primeira batalha que Josué enfrentou. Grava isso aqui. Aqui, Deus trabalha com Josué algo muito forte que nós precisamos entender. Primeiro, Deus transiciona ele de função. Deus ensina ele o que é ser um discípulo, ele é aprovado como discípulo. Deus ensina ele o que é ser príncipe de uma tribo apenas. E ele se dá bem como príncipe de uma tribo. Depois, Deus fala para ele, vamos ver se esse homem tem coragem. Manda ele para espiar a terra de Canaã. Ele volta, ele é um dos dois que continua com a fé, mesmo enxergando inimigo, a fé dele se tornou inabalável. 10 titubearam, mas ele e Caleb, firme na fé. Aprovado como espia. Beleza. Vai ser general agora. Não mais da tribo de Efraim. General. Comandante. Moisés na oração. O discípulo comandando o exército. Ele não era mais o discípulo de Moisés. Era o general do exército de Moisés, de Israel. Deus pega esse general e fala para ele, ninguém está mais preparado que você agora vai, só que você precisa ser sacerdote. E eu, Max, tentando imaginar esse momento em que Deus abre o Jordão, eles passam o Jordão, e diante deles está o quê? A grande muralha de Jericó, intransponível, ninguém tinha tocado nela. Me perdoe a minha interpretação, mas eu fico imaginando quantas vezes Josué olhou para a espada dele, pensou nas técnicas de batalha do qual ele era sensacional, e ele deve ter pensado, vou arrebentar com essa cidade. Já conquistei isso, aquilo, vou fazer a estratégia, passou uma noite ali planejando a estratégia para vencer. Deus chega para ele e fala, vocês não vão tirar uma espada da bainha. Hoje, você vai aprender algo que você ainda não viu. Você viveu como discípulo, você viveu como espia, você viveu como príncipe, você viveu como general. Agora, você vai aprender a viver como sacerdote. Um sacerdote que depende do poder de Deus, da ação de Deus e do mover de Deus. Mas como, Deus? Vocês não vão tocar naquela muralha. Eu vou derrubar elas para você. Pode aplaudir o Senhor, o Senhor. E esse homem, eu imagino a luta que ele passou para fazer essa transição, a transição interior dele, como essa planta que você vê na imagem, se deixando desabrochar, ele ter que desabrochar nele agora, o sacerdote um dia desabrochou nele, o discípulo, um dia desabrochou nele, o líder de uma equipe, o líder de uma tribo, depois desabrochou nele a coragem de olhar para os inimigos como espia, como um missionário, e dizer, é possível, nada causou medo naquele homem, porque ele confiava no seu Deus. Depois ele teve que desabrochar como um general, e agora ele precisa guardar a espada, do qual ele era exímio, pegar todas as suas táticas de batalha, do qual ele era comandante de um exército que não conhecia derrota, na sua época não conheceu derrota. Foi conhecer ali em Ai depois, por causa de pecado, mas não tinha, a coisa era desenhada. Um homem vitorioso, ter que guardar toda a sua história, colocar num baú e dizer, Deus, estou aqui, me ensina porque eu não sei fazer, Pai. Estou pronto para aprender, estou pronto para o Senhor escrever uma nova história na minha vida. Já guardei a minha espada, me ensina. E é como se eu estivesse enxergando e ouvindo Deus falando para ele, mas Josué, você estava no pé do monte, você já viu como é que faz. Você ajudava Moisés a armar a tenda, quando ele saía para me buscar.
E você ouvia quando eu falava com ele. Quando eu precisei que se liderasse a tribo de Efraim, você liderou, você soube fazer. Quando eu precisei enviar espias e eu precisava que viesse gente com uma boa impressão, mesmo enxergando os valentes, que tivesse ali garra para determinar aquilo que eu poderia fazer. E só você e Caleb fizeram isso. Quando eu precisei de um general, você foi um baita de um general. Você subiu os degraus que eu propus para você na tua história. Você não fugiu de nenhum dos degraus, você sempre se apresentou. E agora, é por isso que eu te chamei. Agora eu preciso de você como sacerdote. Preciso que você guarde a tua espada. Por isso Jesus escreve, aquele que dá espada, aquele que puxa da espada, pela espada morrerá. Eu quero que você aprenda a dependência de mim agora. E quem conhece a história sabe. O povo rodeia por 7 dias, toca a trombeta, faz o estardalhaço e a muralha cai abaixo. E eles não fazem nada a não ser isso. E eu fico imaginando, Josué, fé ele tinha, mas ele é humano, como eu, como você. Ele olhando para aquilo e falando, vai ser assim agora, Deus. E Deus falando, vai ser assim agora. Você vai estabelecer generais, porque você sabe o que é ser um general. Você vai estabelecer líderes nas tribos, porque você sabe o que é liderar uma tribo. Você vai ensinar o povo a ter coragem e fé, porque você tem coragem e fé. Você vai ensinar o povo a ser discípulo, porque você foi um discípulo. Você vai ser o sacerdote agora. E eu quero dizer para você, Deus quer que você também pise na terra dos seus milagres, queridos. Deus também quer que você se permita ser transformado por Ele, para que você possa viver o melhor de Deus. Por isso, quando vem mudanças, quando vem diferenças, quando vem alterações, se permita ser mutado por Deus, transformado por Ele, para que você possa viver o melhor de Deus em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus quer que você conquiste seus sonhos, queridos, todos eles. Deus quer que assim como aquele homem pisa ali na terra, possui, come das novidades da terra de Canaã, Deus tem isso para você, para a sua família, a terra do seu milagre, querido, Ele está diante de você. Amém. Posso ouvir um amém? Amém? Eu preciso fechar aqui, mas vamos ler o final. Eu falei para você que Deus continuou a conversa com ele. E olha como foi a conversa. O mesmo capítulo. Deus fala para ele, ser forte e... Você acha que Deus lança palavras vazias no ar? Não. Sabe por que Deus falou isso? Porque estava faltando força e estava faltando coragem. E Deus estava dizendo para ele, filho, ser forte e corajoso. Tão somente ser forte e muito corajoso. Para quê? Para matar os inimigos? Não precisava, ele sabia fazer isso. Ser forte e corajoso para liderar uma tribo? Não, ele sabia fazer isso. Ser forte e corajoso para ser um bom discípulo? Não, ele sabia fazer isso. Mas para quê? Ser muito corajoso, ser forte e muito corajoso para quê? Para ter cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Quer dizer que precisa ser forte e corajoso para obedecer a palavra? Sim, precisa ser. Precisa ser muito macho, na expressão comum, popular, para você ser um servo de Deus de verdade. Não é para qualquer um. Ser muito forte, muito corajoso, dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Para quê? Para que sejas bem sucedido por onde quer que você ande. Viva isso, e aonde você pisar vai ser a terra do teu milagre. Amém. Aí Deus ainda fala para ele, e mais, presta atenção, sabe o que ele era bom para fazer?
Por mais que você tenha escudeiro que cuida para você, mas a tua espada é a tua espada. Eu fico imaginando ele com a espada dele assim de noite, ó. E olhando, imaginando um filisteu, ele rasgando o filisteu no meio. O cara era da guerra, irmãos. Quem é que nós vamos conquistar? Tal cidade. Me traz um mapa dela que eu vou passar de noite orando e fazendo meus planos aqui, que nós vamos arrebentar com eles. E agora Deus fala para ele: dobra teus mapinhas, pega a tua espada, pega a sua Bíblia, que na época era só algumas partes que nós tínhamos, era mais até ali Deuteronômio, né? E ele fala: não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Amém. O homem, pode aplaudir a palavra do Senhor? O homem que tinha aprendido a ser um discípulo de excelência, seguindo o seu líder. Você não vê Moisés reclamando dele. O homem que aprendeu a ser príncipe de uma tribo, liderar uma equipe, uma tribo de Israel, e fez isso com excelência. Mas tinha um líder acima. Um homem que aprendeu a ser enviado sem medo, a confiar em Deus, a enxergar para o inimigo e ter certeza que ele vai arrebentar com os inimigos. Um homem que aprendeu a ser general de guerra, a matar os inimigos, a vencer exércitos, a comandar exércitos. Deus fala para ele agora não cesses de falar deste livro da lei. Troca, transiciona, medita nele dia e noite, assim como você fazia, cuidando da sua espada, do seu armamento, assim como você fazia com os planos de batalha, agora você vai meditar dia e noite. Para quê? Porque assim você vai ter cuidado em fazer segundo tudo quando nele está escrito, e fará prosperar o teu caminho, e você vai ser bem-sucedido. E para arrematar, Deus fala para ele, isso aqui para mim Deus falou desse jeito: não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Nessa hora eu vejo ele dar um salto e fala, é o que ele sabia fazer até ali. Sim, Senhor. Aí Deus fala, não precisa mais bater continência, vai pegar a sua estola sacerdotal e pega a palavra e vai estudar, porque você vai ter muito que aprender. Quantos conseguem me entender? Dão glória a Deus. E aí, queridos, que achou da palavra? Vou fazer um pedido para você. Deixe seu comentário sobre a palavra. Aproveita também, já se inscreva no canal para você receber as notificações das postagens e já dê o seu joinha se você gostou. E compartilhe. Deixe as outras pessoas também receber de Deus. Que Deus te abençoe grandemente. Um grande abraço.